Vídeo 19 da Lei 8.112/90 em exercícios. Vamos lá, questão de número 161. São beneficiários da pensão temporária, exceto, leia e marque a sua resposta. Nosso gabarito é a letra. Questão tranquila, apenas para apresentar mesmo o assunto, para a gente encerrar esses vídeos. Então, quem são beneficiários da pensão temporária? Nós temos a pensão temporária e a pensão vitalícia. Na temporária, nós temos, olha, letra A, os filhos ou enteados até 21 anos de idade ou se inválidos enquanto durar a invalidez. Os filhos, todos até 21 anos. E se for inválido, não tem condição de se manter durante o período que durar a validez. Pode ser vitalício. Pode ser, mas é temporária por quê? Porque é enquanto durar a invalidez. Não pode se determinar que para sempre aquela pessoa será inválida. Letra C. O irmão órfão até 21 anos e o inválido enquanto durar a invalidez que comprovem a dependência econômica do servidor. No caso do irmão órfão, precisa comprovar a dependência. No caso do filho ou enteado, não precisa. Ainda que esse filho ou enteado ele receba, ele ainda fará jus à pensão. Portanto, irmão tem que comprovar a dependência econômica até 21 anos de idade, se for inválido enquanto durar a invalidez. E a letra D. A pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor até 21 anos ou se inválida enquanto durar a invalidez. Também isso é correto. Neste caso aqui também deve ter a comprovar a dependência econômica. A pessoa designada que fica viva às custas do servidor tem que comprovar dependência econômica. Quem que não precisa? Filhos até 21 anos. Menor sob guarda até 24 anos? Não. Até 21 anos. 21 anos sim, se for menor sob guarda até 21 estaria correto. 21 anos. 24, conforme está a questão, está errada. Essa foi o exercício da pensão temporária. E sobre a pensão vitalícia, o que nós temos para dizer? Quem que faz jus ao benefício da pensão vitalícia aqui na Lei 8.112, que dispõe sobre regime próprio? O cônjuge, a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada com a percepção de pensão alimentícia. Então, qualquer um que está separada, seja qual for o instituto, está separada. Se fizer jus à pensão alimentícia, também fará jus à pensão vitalícia. Letra C. O companheiro ou a companheira designado que comprove união Estado como entidade familiar, porque equipara a cônjuge. Hoje vai no cartório, faz a união estável, equiparada a cônjuge, também fará jus à pensão vitalícia. E D. Mãe e o pai do servidor que comprove dependência econômica. Neste caso aqui, precisa de comprovação. O cônjuge precisa? Não. Aquele de união estável precisa? Sim. Não, melhor, tem que comprovar a união estável, não a dependência econômica. Equipara a cônjuge. Agora, pai e mãe tem que comprovar a dependência econômica. E a letra E. A pessoa designada maior de 60 anos e a pessoa portadora de deficiência que vivam sobre dependência econômica do servidor. Nestes dois casos, maior de 60 anos que viva às custas do servidor e a pessoa com deficiência, desde que comprove a dependência econômica, fará jus à pensão vitalícia. Então nós vimos aqui quem são pensão temporária e quem faz parte da pensão vitalícia. Questão 162. Julgue a afirmação a seguir. A pensão será concedida integralmente ao titular de pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária. Certo ou errado? A questão está correta, é isso mesmo. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia. Existe um titular de pensão vitalícia, um beneficiário. Ele fará jus a todo o salário, a todo o benefício, exceto o que? Se existirem beneficiários de pensão temporária. Aí vão dividir os benefícios. Existe ali alguém que está inválido temporariamente, está inválido. Então vai se dividir os benefícios. Se não houver, esse beneficiário, pensão vitalícia, ficará com o montante total do benefício. 163, marque a alternativa incorreta. Você vai ler e dar a sua resposta.
Nosso gabarito é a letra D. Vamos ver as corretas? Vamos lá. Letra A. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Correto. Estão todos ali na mesma classe. Vários filhos e enteados concorrendo em igualdade. Vão ser divididos, se for vitalício. O cônjuge, ali está, por exemplo, o cônjuge e ainda uma ex-esposa que dependente de pensão alimentícia. Então todas vitalícias vão concorrer em igualdade. Letra B. Ocorrendo habilitação às pensões vitalícias e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais entre os titulares da pensão temporária. Essa informação é interessante porque na letra A está concorrendo somente os habilitados em pensão vitalícia. Vamos então ver quais são. Vamos voltar aqui, pensão vitalícia. Então, olha, cônjuge ou pessoa desquitada concorrem com percepção alimentícia. Esses dois concorrem em igualdade. Então, igualdade. Agora, veja o que diz a letra B da questão que nós acabamos de ver. Ocorrendo a habilitação, as pensões vitalícia e temporária. Aqui sim, olha, há pensões vitalícias e temporárias de um mesmo segurado. O que ocorre? Metade do valor vai para a pensão vitalícia e a outra metade vai ser rateada em partes iguais entre os titulares da pensão temporária. Informação interessante, guarde isso. C. Ocorrendo a habilitação somente à pensão temporária, o valor integral da pensão será rateado em partes iguais entre os que se habilitarem. Há somente temporárias, só filhos menor de idade ali. Então, todos os filhos enteados, temporário, vão fazer jus até completar 21 anos. E letra D, a pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo imprescritível as prestações. Está pelo menos incompleta ou errada essa informação. Vamos ver o que diz o texto da lei. Artigo 19. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, verdade, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 anos. Então, eu faço jus a uma pensão vitalícia, só que já faz muito tempo, faz anos, faz 5 anos, por exemplo, que eu faço jus, não recorri. Portanto, esses 5 anos para trás eu não vou receber. Eu farei jus, eu vou receber sim, a partir de hoje, porque pode ser requerida a qualquer tempo. Só que as prestações exigíveis há mais de 5 anos, ou melhor, há mais de 5 anos, então os últimos 5 anos eu recebo. Então se eu fiquei, por exemplo, um mero exemplo, 7 anos sem receber. Eu fiquei 7 anos sem receber e eu descobri que eu faço jus a uma pensão. Então, os últimos 5 anos eu vou receber, mais do que isso não. As prestações exigíveis há mais de 5 anos eu não recebo. As nos últimos 5 anos eu vou receber retroativamente. Vamos ver a questão nossa porque está errada. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sempre sendo imprescritíveis as prestações? Não. As prestações exigíveis há mais de 5 anos serão prescritas, não poderão ser recebidas. Parágrafo único. Concedida pensão, qualquer prova posterior à habilitação tardia que implique exclusão do beneficiário ou redução da pensão só produzirá efeitos a partir da data que for oferecida. Efeito ex nunc, não vai retroagir. Eu recebi um benefício, por exemplo, vitalício. Estou recebendo há 3 anos. Descobre-se o Instituto de Previdência traz uma prova surge uma prova que demonstra que eu não faço jus àquele benefício. Eu não tenho que devolver aquilo que eu recebi. Então vai fazer efeito a partir daquela data. Efeito ex nunc, daqui para frente. 164. Julgue a afirmação a seguir. Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime doloso que tenha resultado a morte do servidor. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está correto. O enteado, ele faz jus. Se o segurado morrer, o seu enteado fará jus a um benefício. Ele vai e mata. Ele mata o segurado, que está no lugar do seu pai.
Neste caso, ele não fará jus. Crime doloso, que tem resultado a morte do servidor. O filho matou o pai, que é servidor, o filho não fará jus. Se for crime doloso, ele teve a intenção de matar. Está correto. Questão 165. Será concedida a pensão provisória por morte presumida do servidor nos seguintes casos, salvo, você vai ler e marcar sua resposta. Questão muito fácil, nosso gabarito é a letra C. Então vamos ver as corretas, vamos lá. Será concedida a pensão provisória por morte presumida do servidor. A morte presumida é procedimento judicial. Então, seguintes casos, a declaração de ausência pela autoridade judiciária. Perfeito, o juiz declarou a ausência, o indivíduo saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. O juiz vai abrir o procedimento da ausência. Passou um ano, passou o período da lei, ele não compareceu, conforme o Código Civil. O juiz vai declarar a ausência. Então, morte presumida e fará jus à pensão. Ele vai começar a receber porque presume-se que o indivíduo está morto. Segunda hipótese, letra B. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente caracterizado como em serviço. Imagina um avião que caiu, não houve sobreviventes, não encontrar o corpo. Então, neste caso aqui, também fará jus, é uma situação análoga, ele fará jus, então, a pensão provisória por morte presumida, ou ainda, acidente não caracterizado como em serviço. Está na lei, guarde isso, acidente não caracterizado como em serviço também fará jus, então, a pensão provisória por morte presumida. Nesse acidente, lembre, por exemplo, o avião que desapareceu no mar. Letra D. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou emissão de segurança. Também fará jus a pensão provisória por morte presumida. Ele desapareceu no exercício das funções ou emissão de segurança. Perfeito. Agora a letra C. Declaração de ausência por familiar ou responsável. Questão muito tranquila porque a declaração de ausência sempre será dada pela autoridade judiciária. Não é o familiar ou responsável por aquele segurado que vai declarar a ausência. Questão muito tranquila, com as questões muito lógicas. Observações. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvando o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Sumiu, desapareceu o segurado. Eu tenho 15 anos de idade. Eu faço jus à pensão provisória, porque aos 21 anos não farei mais jus. O que acontece após 5 anos de sua vigência, o que será transformado em o quê? Em pensão temporária, até os 21 anos. E se for o caso uma viúva, fará pensão, essa pensão provisória se transformará em pensão vitalícia, salvo se o sumido reaparecer, aí será automaticamente cancelado o benefício. Questão de número 166. Acarreta a perda da qualidade de beneficiário, exceto, leia as alternativas e marque a sua resposta. O gabarito é a letra A. Vamos ver a partir da B. Anulação do casamento quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Neste caso, ocorre a perda por quê? A anulação de casamento não é divórcio. A anulação é procedimento judicial e se dará... Existem algumas formas, existem algumas regras que não caem na nossa prova. Está mais para o direito civil e processual civil, mas o que ocorre? Quando anula, é como se ele não tivesse ocorrido. É diferente de divórcio. O divórcio vai sim ser um fato gerador de pensão, mas a anulação de casamento, não. Letra C. A cessão de invalidez em se tratando de beneficiário inválido. Ele era inválido, a paralisia. Ele estava numa cadeira de rodas. De repente foi curado. Milagre, ele vai, portanto, perder o benefício. Letra D.
A maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada aos 21 anos de idade. Completou 21 anos, está sob guarda, perde benefício. Letra E, o seu falecimento ou a renúncia expressa. Falecimento do beneficiário e não do segurado. Ou renúncia expressa. Não, eu não quero mais, não preciso, já estou sossegado. Renúncia expressa. Eu posso renunciar ao benefício. E é porque a letra C, a letra A está errada. Acumulação de duas pensões, não. Acumulação de mais de duas pensões. Pensões com fatos geradores diferentes, eu posso acumular duas. Por exemplo, filho e pai. Regime próprio e outro de regime geral. Posso acumular mais de duas pensões. Posso acumular duas pensões. Agora, mais de duas não. Então eu posso ter duas pensões, não posso ter mais de duas. Três eu não posso. A acumulação de duas pensões não acarreta a perda de benefício. A acumulação de mais de duas, sim. Três eu não posso. A critério da administração, o beneficiário de pensão temporária motivada por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão do benefício. Isso é verdade. O indivíduo está em casa, há uma suspeita de que a sua invalidez cessou. A administração pode convocar a qualquer momento para fazer uma avaliação. 167. Analise as afirmações abaixo. Por morte ou perda da qualidade do beneficiário, a respectiva cota reverterá 1. Da pensão vitalícia para os remanescentes dessa pensão ou para os titulares da pensão temporária, se não houver pensionista remanescente de pensão vitalícia. 2. De pensão temporária para os co-beneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário da pensão vitalícia. Qual é nosso gabarito? É a letra C, ambas estão corretas, é isso mesmo. Então, olha, por pensão por morte ou perda da qualidade do beneficiário. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário. A respectiva cota vai para quem? No primeiro caso, vamos supor que há 3 filhos. Vamos supor que há pensão vitalícia. Há uma esposa, um cônjuge e um ex-cônjuge com pensão alimentícia. Ambas são vitalícias e concorrem entre si. Uma vem a falecer. O que ocorre? A outra vai pegar a cota dessa que faleceu. E no caso 2, da pensão temporária, para os co-beneficiários, ou na falta dele, para o beneficiário de pensão vitalícia. Lembra que 50% fica para vitalícia e os outros 50% para os beneficiários da temporária. No caso temporária, portanto, será dividido entre eles. Para alguém aqui na temporária fez 21 anos, aí sim vai para os outros irmãos. 3 irmãos, um fez 21 anos, os outros vão receber essa cota deles. Se não houver, vai para aquele que está recebendo 50% da vitalícia. Julgue a afirmação abaixo. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores. Certo ou errado? Certíssimo. Conforme a Constituição, conforme a lei, as pensões, os benefícios previdenciários em geral, são automaticamente autorizados na mesma data e na mesma proporção dos reajustes e vencimentos dos servidores. Regime próprio é isso. Reajustou o salário do servidor, reajusta as pensões, reajusta os benefícios de aposentadoria. 169. Marque a alternativa incorreta. Você vai pausar o vídeo e marcar a sua resposta. Já respondeu? Gabarito é a letra B. Vamos ver as corretas primeiramente. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado em valor equivalente a um mês de remuneração ou provento. Verdade. Ainda está em vigência auxílio funeral para o servidor público federal em atividade ou aposentado. Equivale a um mês da remuneração, se funcionário, ou provento, que é a nomenclatura que dá para a remuneração do aposentado. Letra C. O auxílio será pago no prazo de 48 horas por meio de procedimento sumaríssimo, rápido, célere, a pessoa da família que houver custeado o funeral. A pessoa que custeou vai comprovar pela nota fiscal e rapidamente será destinado esse valor a ele. Letra D.
Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado. Um terceiro não familiar, portanto, esse vai receber o benefício. Letra E. Em caso de falecimento do servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública, conforme for a sua designação, conforme for o seu local de trabalho. É em órgão da União, é de alguma autarquia ou fundação pública. Nestes 3 casos serão despesas da União, da autarquia ou da fundação pública. Aqui não entra empresa pública ou sociedade de economia mista, porque eles estão em regimes seletistas. Apesar de haver concurso público, o regime é seletista. E continuando, a alternativa errada: no caso de acumulação ilegal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração? Não, está errado. Por quê? Porque é uma maldade incrível uma questão dessa. No caso de acumulação legal e não ilegal. Se houver acumulação ilegal, não faz jus a benefício, está cometendo crime. É crime, então vai fazer um dos cargos será aniquilado conforme a lei. Agora, no caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Aí sim está correto. Existe acumulação legal. Ele tem um cargo de técnico científico de dia e professor à noite. Portanto, qual que ele ganha mais? Neste caso, aquele cargo que lhe houver maior remuneração será o equivalente ao seu auxílio funeral. Este foi 169 e para encerrar o vídeo, questão 170. Analise a afirmação que se segue. A família do servidor ativo é devido ao auxílio reclusão no valor de 2/3 da remuneração quando afastado por motivo de prisão em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão, e na metade da remuneração durante o afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva a pena que não determine a perda do cargo, certo ou errado. É um texto longo, mas é questão típica de CESP. Está certíssima, correto. Olha. A família do servidor ativo é devido ao auxílio reclusão. Por que a família? Porque auxílio reclusão não é. Eu fiz hoje um vídeo, já postei vídeo 15 de direito previdenciário, que eu falei do auxílio reclusão no INSS. Ele é devido ao dependente e não ao segurado. Portanto, é devido a família dele, dependente, portanto, é devido ao auxílio reclusão no valor aqui, no regime próprio, 2/3 da remuneração quando afastado por motivo de prisão. Quais as hipóteses? Flagrante, prisão em flagrante, que hoje não existe mais. A prisão em flagrante hoje é convertida em temporária ou preventiva imediatamente. Não fica mais preso em flagrante. O flagrante é um mero ato administrativo, mas ainda está na lei aqui, então a gente vai deixar. Prisão em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, quando durar a prisão enquanto durar a prisão. Então, ele vai receber 2/3 da remuneração. E deixa eu colocar aqui 2/3. E após, se for condenado e não essa condenação não for passível de demissão, neste caso ele vai receber a metade. Nesse caso, a metade. Então, prisão provisória. Prisão provisória é o gênero. Vai receber 2/3. Condenação que não combina com demissão é igual a metade. Provisória 2/3. Condenação que não demite o funcionário, ele vai receber a metade do auxílio reclusão. Então, pessoal, a metade da remuneração. Então, aqui terminamos mais esse vídeo. Eu aguardo você no próximo. Terminamos essa lei 8.112, mas há ainda alguns assuntos importantes.